galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, estamos aqui para mais um podcast da Kings League Brasil. Galera, na Kings League Brasil tá rolando de tudo, até a pior arbitragem do mundo. Mas isso é comentário para depois. Treta, briga no bastidor, confusão, galera, rolou muita coisa nesta quinta rodada da Kings League. Uma rodada que realmente separou os homens dos meninos, realmente nos deu uma visão do que vai acontecer daqui para frente, né, do que pode acontecer daqui para frente. E agora, nesse podcast aqui, você revê tudo o que rolou na quinta rodada da Kings League Brasil. Então, sem mais delongas, vamos embora pro vídeo, vamos embora começar esse negócio. Tivemos aí às 5 horas o primeiro confronto do dia entre a equipe do Fluxo versus o Nivelados. A equipe do Nivelados saiu vitoriosa por 7-2, grande atuação aí dele de novo, Léo Gol e seu amigo Penalti. Galera, a equipe do Nivelados teve muito pênalti marcado, né, agora fora de brincadeira. Teve aí 2 pênaltis marcados, né, aí tem mais no final pro Léo Gol, né, que já valendo 2, enfim. Teve pênaltis aí para a equipe da Live. E assim, galera, foi um jogo muito superior da equipe do Nivelados. O Nivelados, ele realmente mostrou seu time forte. Eu tinha falado no vídeo anterior que eu queria dar mais esse voto de confiança pro time do Nivelados, que eu achava que eles podiam ir bem, que eu achava que eles podiam vencer. De novo, né, voltar a vencer na Kings League, voltar a subir na tabela, e é isso que aconteceu, galera. Tiveram uma boa atuação contra o Fluxo, a equipe que ainda não tomou gol, né, não havia tomado gol, né, sem ser no escalonado, né, a equipe da Nivelados. Então é uma equipe muito forte, grande goleiro. Galera, que contratação foi o Ivo. O Ivo realmente é o diferencial dessa equipe, porque é o que foi falado no draft, na hora do draft. Todo time bom começa com um bom goleiro. O Ivo é demais, ele é um baita goleiro. Não por hoje, né? Não pela atuação, hoje não, né? Não pela atuação da rodada passada, né? Não pela atuação que teve, mas sim por tudo que já mostrou na Kings League. É um grande goleiro, vitória merecida do Nivelado, 7-2. Fluxo fica empacado na tabela, a equipe do Nivelados volta a vencer e começa a se garantir aí na próxima fase da Kings League, beleza? Segundo jogo do dia, vitória do Capim FC para cima do Real Elite. E agora eu digo para vocês que nós precisamos falar sobre o Real Elite. O que está acontecendo com o time do estagiário e o da Ludmilla? O estagiário, o único presidente a converter todos os pênaltis. Até o Kelvin errou, o estagiário não, e bate de uma forma muito boa. Bate muito bem pênalti, converteu todos que bateu. E agora, né, tivemos aí a equipe do Capim, que o João não estava na arena, não estava presente. Pode ter dado sorte também. Uma arbitragem horrorosa, a gente fala isso depois. Cometeu erro, o juiz errou, sabe que errou e omitiu esse erro. Não deu bola, seguiu pra frente, mas isso a gente segue. Vitória do Capim aí. Galera, muito se falar aqui do Real Elite, né? Que é isso? O que aconteceu com o Real Elite? A equipe que era uma das favoritas, despontava como uma das favoritas, né? No começo da Kings League, junto com G3X e Fúria. E agora simplesmente perde mais uma, não sabe mais o que é vencer. A equipe do Real Elite, eu havia falado, né, que perdeu pro Funkball, mas diz muito mais sobre o Funkball do que sobre a Real Elite. Mas hoje contra o Capim não, galera. Contra o Capim, na segunda-feira, né, não diz sobre o Capim, diz muito mais sobre o Real Elite, que não consegue fazer um jogo bom. Óbvio, o Capim mudou alguns wildcards e tudo mais, tirou o Chiclete de novo. Colocou o Neto Show, né, que marcou o gol aí do pênalti presidente no shootout. Mas assim, não é uma atuação brilhante do Capim. Realmente, quem assistiu o jogo viu que o Real Elite foi muito abaixo. Foi 5-3, mas na minha opinião poderia ter sido muito mais. E se o juiz fosse um minimamente competente e assumisse seu erro, seria mais para a equipe do Capim. Vitória do Capim aí, que agora passa o Real Elite na tabela e deixa o Real Elite aí empacado fora da zona dos playoffs.
Realmente o Capim que venceu só na primeira rodada, volta a vencer e já passa o Real Elite. Situação preocupante aí pro estagiário, né, pro time do Real Elite e sem dúvida nenhuma a maior decepção da Kings League Brasil. Terceiro confronto do dia, vitória do Desimpedidos GOT contra a Loud, num jogo que eu realmente falei que eu não sabia o que esperar, mas aí veio a equipe do Desimpedidos e conseguiu a vitória. Grande jogo, né, dos Impedidos. Obviamente que o placar ele é um tanto quanto elástico, mas é um tanto quanto mentiroso, né? Tava 4-3 até começar o gol doble, então realmente assim, até chegar nos minutos finais ele tava 4-3. Aí no finalzinho o Luizinho faz o gol para a equipe do Desimpedidos, aí fica 6-3 a vitória da equipe do Desimpedidos GOT, que agora também é, como é o respeito a Liberados, é uma que já vai começando a colocar seu pezinho na próxima fase, vai começando a colocar seu pezinho nos playoffs. A Loud tem que melhorar, senão não vai, né? Se eu não me engano é a última colocada, com poucas, né, chances aí de ir para os playoffs. A equipe da Loud tem que melhorar, senão vai acabar ficando de fora da próxima fase, né? Tá em 19º lugar aí, a gente vai ver depois da tabela. Mas a equipe do Desimpedidos vence aí e coloca seu pé na próxima fase, já faltando algumas rodadas para o fim da fase de classificação. E no grande confronto do dia, G3X e Fúria, vitória da Fúria. A Fúria vence o Derby Real, né, apelidado assim pela própria Kings League. E a Fúria vence o Derby Real. Um confronto que a G3X sentiu muito seus desfalques, Andreas, principalmente o Kelvin, né, faz diferença realmente no escalonado. E o escalonado fez a diferença, né? O dado realmente aqui, a gente pode ver que os gols da equipe da Fúria saíram todos depois aos 20, né? A maioria depois dos 20, Lelete, o Dedo, o Lipão 2 vezes. Então assim, 4 gols no escalonado do dado, né, perdão, 4 gols no dado para a equipe da Fúria, fez grande diferença na partida. Ainda teve a carta do gol dobre, que o Lelete conseguiu marcar o gol, valendo, né, 2. Então assim, obviamente a equipe da G3X não é uma equipe fraca. A Fúria vence, assume a liderança isolada. Aí sim, agora já está bem tranquila para garantir a sua vaga ao Mundial. É só seguir, né? Só seguir, não precisa muito segredo ir para a Fúria perder a liderança, né? Tá com uma vantagem muito boa agora. 5 jogos e 5 vitórias para os Furiosos. Mas destacar aqui, galera, o Keno, tá? Jogou muita bola o Keno, ele é o segundo jogo dele na Kings League, né? No primeiro, obviamente jogou bem, né? Mas não te destacou hoje não, né? Mas não foi hoje, né? Na rodada passada não, nessa rodada não. Jogou muita bola, manteve o G3X vivo até o final, fez aquele golaço lá de canhota de longe. Então, assim, grande jogador o Keno, uma baita partida, tem que destacar ele aí. Mas, obviamente, a Fúria no coletivo muito melhor. Lipão aí com o Lete, uma dupla muito forte, Jefinho também, enfim. Muito merecida a vitória da Fúria, com 3 de novo dele, 3 do Lelete, que é o artilheiro da Kings League Brasil até o momento. Beleza? Vitória da Fúria, que assume a ponta isoladamente na Kings League. E no último confronto do dia, deu eles. Dendele vence a equipe do Funkball, né? E galera, num confronto muito legal, num confronto muito interessante. A equipe do Dendele chegou a abrir 3-0, depois o Funkball foi buscar e aí né, na segunda etapa, e perto da segunda etapa, a equipe do Funkball deixou tudo mais calmo. O Luqueta completou o pênalti, presidente, algo que faz grande diferença, né? O Luqueta aí bateu no meio, uma bomba, sem chance pro goleiro, bateu bem no meio mesmo. E o Dendele vence. Dendele também é a outra equipe que agora vai se consolidando na próxima fase, vai colocando seu pezinho nos playoffs. Já do lado do Funkball, né, uma equipe que foi muito bem contra o Real Elite, mas não pode ter sido a única chama, né? Como eu havia falar para vocês, o Dendele não pode deixar, o Funkball, perdão, não pode deixar, né, a gente vê que foi a única chama aquele jogo contra a equipe do Real Elite e agora acabou. Não, a equipe do Funkball tem que fazer muito mais do que isso para se classificar para os playoffs, né? Nem que seja com sétimo lugar, né? Nem que seja por último, mas tem que se classificar, mas tem que melhorar ainda bastante
porque tá acabando, né? Tá acabando a fase de liga e tem que se aligerar, senão vai ficar para trás. Do outro lado, dentro dele, uma equipe que a gente esperava bastante. Começou meio cambaleando e agora sim vai começando a corresponder às expectativas. Jogando bem demais a equipe do Luqueta e do Paulinho. Aqui os resultados, né? Vitória da Neve, do equipe do Nivelado, 7-2. Vitória do Capim, 5-3. Desimpedido, 6-3. Fúria 9-7 para cima do G3X, um jogo com muitos gols, né? E o Dendele, por último, fechando, mas não menos importante, 6-3 para cima do Funkball, beleza? MVP da quinta rodada, Keno, eu falei, como foi o dia havia falado, apesar da derrota, você ser destaque, seu MVP em uma derrota é muito diferente, né? E o Keno conseguiu ir para G3X, uma grande partida mesmo, jogou demais o Keno, sem dúvida nenhuma foi o melhor do jogo e consequentemente melhor da rodada. Vale destacar, né, os votos, o Bruninho aí com 6 votos, Negão com 8, Drop também com 8, Keno aí com 13 e o Lincoln com 7. Aí alguns destaques, né, que ficaram para os votos de MVP da rodada, Keno vencendo tanto nos jogadores, né, como presidentes e audiência, ele perdeu apenas por um, mas na soma total aí deu o Keno, muito merecido. O Keno jogou demais nesta quinta rodada. E agora vamos para alguns destaques, que é esse, Fúria classificada para os playoffs da Kings League com 4 rodadas de antecedência, hein? Que beleza, a Fúria agora obviamente não vai poder descansar ninguém e tudo mais, porque quer a vaga, né, em primeiro lugar, né? Isso que é legal, que vai ter disputa até o fim pela vaga, obviamente tá bem encaminhada, é só não errar que a Fúria vai conseguir essa vaga aos playoffs, ao Mundial pela fase de liga, né? Vai conseguir se classificar em primeiro. É a líder isolada, 15 pontos aí, 5 jogos, 5 vitórias. Fúria já garantida nos playoffs com muitas rodadas de antecedência, com 4 rodadas de antecedência. Fúria na próxima fase. E aqui, galera, falar sobre o que aconteceu, né, entre Capim e Real Elite. Para quem não sabe, o Henry Japa, ele entrou, né, mas tinha um jogador amarelado da equipe do Capim, então ele não poderia ter entrado, né? Mas assim, o árbitro que fica do lado ali, autorizou a entrada do Japa. Só que aí, o Japa entrou e fez o gol, entendeu? Se o Japa entra e não acontece nada, seria um erro, né? O Japa não poderia ter entrado, mas ninguém falaria nada, provavelmente. Mas o Japa entrou e fez o gol. E aí, foi, né, feito o VAR e tudo mais, entrada do Japa, o Japa tomou cartão vermelho, foi expulso. Isso no finalzinho do jogo, galera. A equipe do Capim foi muito prejudicada, até tanto estava 5-1 pro Capim, fica 6-1, aí depois a equipe do Reality faz um gol, fica 5-3. Então assim, a equipe do Capim foi muito prejudicada nesse quesito. Realmente assim, absurdo. E o pior, galera, é que o juiz vai lá, o auxiliar admite que errou, e o juiz não dá bola, manda seguir. Galera, isso realmente é muito errado, muito errado, porque o cara admitiu o erro, falou que errou, o juiz nem deu bola, mandou seguir. Então, assim, um absurdo, né, o que acontece, o que aconteceu, não pode acontecer isso de novo. Vamos ver o que a Kings vai tomar, né, vai tomar as providências. Aqui o John Vlogs comenta, né? Eu quero urgentemente entender o motivo do gol ser anulado e o Japa ser expulso, sem ao menos o VAR ter sido consultado. Isso é inadmissível. Me expliquem isso, Kings League, né? Urgentemente. Um absurdo. Observação, o juiz auxiliar liberou a entrada dele. Então, assim, realmente um absurdo, muito errado, né? Não sei se não deveria ter sido anulado, não. Mas o juiz nem considerou. Aí, né? O juiz de linha, né? Nem considerou aí fazer nada, né? Realmente, vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, mas realmente um absurdo aí de arbitragem, muito errado, muito errado. Também tivemos uma treta, né, nos bastidores, a confusão entre Fúria e GTX. Se você quiser ver, né, essa treta, vídeo dessa treta, tá tanto no canal da Fúria como no G3X, né, nos bastidores. Resumindo, breve resumo aqui. A equipe da G3X estava fazendo a oração, né, depois do jogo, depois da derrota para a Fúria, tava ali fazendo a oração, o velho Vamp tava falando e tudo mais, motivação. Passa o time da Fúria, né, para ir pro seu vestiário e passa comemorando, só que alguém bate na porta da G3X. Aí, obviamente, desencadeia uma confusão, né? Todos da G3X foram cobrar o Liminha. Tem até algumas fotos, né, que o Liminha tá tomando uma mão na cara, cotovelada, não só do próprio G3X, né, do próprio, acho que até do Marcelinho, não sei bem quem é, mas
tá meio que tirando o Liminha dali, o Liminha tá bem bravo, mas enfim, é uma confusão, obviamente não chegaram a vias de fato, mas aí teve essa confusão entre G3X e Fúria, porque obviamente o clima era muito tenso e rolou ainda isso, então obviamente aumenta os ânimos, né, das equipes, né, dos jogadores. E agora um off Kings League Brasil é para falar sobre o Hernanes, né? Ex-São Paulo, Hernanes, a carta legenda. Ele vai jogar para o Punchers da Itália, aí um off Kings League Brasil, mas para mostrar para vocês aí, o Hernanes está de time novo, ou está de time na Kings League. Então é na Kings League Itália, ele vai jogar para o Punchers, beleza? Aqui a classificação, galera. A Fúria segue liderando com 15 pontos. Na sequência, G3X com 12, nivelados com 10, Dendele com 9, Desimpedidos com 8. Na sexta posição, Capim com 6, Fluxo com 6 e agora Real Elite com 4, Loud com 3 e na última posição, Funkball com 2. Teremos mais 4 rodadas, galera. As equipes têm que se ligar, porque tá chegando no final, como eu havia falado, a G3X está bem encaminhada, Nivelados e Dendele estão bem encaminhados. Agora vamos ver, né? Até o Desimpedido dá pra dizer que tá bem encaminhado, mas Capim, Fluxo, Real Elite, Loud e Funkball vão ter que se ligerar, ficar esperto. O Capim só vencendo na primeira e nessa agora já está em sexto lugar. Então assim, galera, a vitória faz muita diferença. Aí a Fúria obviamente vai ser um adversário difícil porque quer confirmar essa vaga para o Mundial. Vamos ver, né? Já se classifica direto para os playoffs, para a semifinal, né? O primeiro colocado, então faz muita diferença. Então essa aí é a tabela de classificação da Kings League, que agora nessa próxima semana terá rodada dupla, terá rodada no sábado e na segunda, como foi na primeira semana da Kings League, né? Então teremos 2 rodadas nessa semana, sábado e segunda. Eu gosto bastante, então vai sair um conteúdo para vocês aí sobre a próxima rodada, né? O que esperar dessas próximas rodadas, os jogos, e é isso, beleza, galera? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, sabe, deixa o like, se inscreva no canal. Comenta aí se você está gostando do podcast da Kings League, o que você achou sobre tanto o juiz, a treta da G3X, o juiz errando no jogo do Capim e do que o desempenho do Real Elite, né, que tá fraco aí. A equipe do Real Elite não tá correspondendo com as expectativas, beleza? Eu vou nessa, galera. Valeu, falou e fui!